Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Marcenaria Quatro Passos. Vamos começar mais um conteúdo super interessante, bem específico para quem quer projetar a marcenaria de forma muito assertiva, eficiente e com qualidade. Eu sou a Gabriela Grepp, arquiteta, especialista em projetos de marcenaria, autora do método Marcenaria Quatro Passos, e neste canal do YouTube eu compartilho toda a minha experiência em projetar marcenaria, criar design, soluções com marcenaria e trago para vocês todos esses conhecimentos, para que a gente possa, na verdade, multiplicar os projetos de marcenaria por todo lugar. No dia de hoje, a gente vai sair daqui, eu quero que através desse vídeo, hoje vocês saiam conhecendo um item que pode ser um elemento que faltava para que você desenvolva melhor a tua marcenaria ou para que você comece a projetar a marcenaria de forma já correta. Nós hoje vamos falar dos montantes. O que são esses montantes, para que servem esses montantes, como eu posso utilizá-los e quais os tipos que existem. E como cada tipo de montante nos auxilia no desenvolver do projeto de marcenaria. Porque sim, não se enganem, é um elemento ultra versátil, é um elemento que, bem aplicado, bem empregado, pode salvar a maior das complicações que você precisa resolver. Ou ele pode também detonar a tua marcenaria. Então, cuidado com ele, muito cuidado ao usá-lo. Compreenda ele, entenda dele e aplique ele de forma a trabalhar para você e não contra você. Existem sim alguns tipos de montantes muito comuns e que existem em todas as marcenarias, e é isso que eu vou listar para vocês hoje, mostrando também qual é a aplicação de cada um, qual é o efeito que cada um causa na tua marcenaria, e mostrando para você como é a melhor maneira de você tirar partido deles. Porque existe sim como você fazer isso. Como eu falei, eu tenho um método de marcenaria onde eu aplico cada um desses itens que eu vou listar para vocês hoje. Tudo que eu trago para compartilhar com vocês, eu já testei, eu aplico e eu posso comprovar, né, através da transformação que a minha marcenaria sofreu, do projeto de marcenaria que sofreu, que esse método funciona. Então, eu sou a prova viva de que o método, ele bem aplicado, ele vai transformar o teu projeto de marcenaria. Mas antes da gente começar efetivamente a falar cada um dos tipos, eu quero só contextualizar para você, porque você vai me perguntar, Gabriela, da onde você tirou essas ideias, esse conteúdo? Gente, eu tiro todos esses conteúdos da minha experiência própria. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Eu desenvolvi um método de marcenaria que eu aplico diariamente no meu escritório e que eu testo a cada projeto que eu faço e vejo ser executado que dá certo. Há 15 anos atrás, eu desenhava uma marcenaria exatamente como você que está iniciando agora. Eu não sabia de nada. Eu era altamente inexperiente, altamente inconsciente, e eu desconhecia cada um desses itens que eu vou falar para vocês aqui hoje. Eu sabia apenas desenhar tecnicamente, representação gráfica, e assim, muito bem. Mas eu não compreendia todo o processo de criação, de estruturação e de construção de uma marcenaria. E quando eu comecei a fazer esse entendimento, esse estudo, e eu comecei a aplicar isso no meu projeto de marcenaria, a minha marcenaria deu uma guinada na qualidade e na estética dela. Eu pude, através desses métodos, desses meios, transformar a minha marcenaria e trazê-la, né, para um local de qualidade estética e técnica. Por quê? Porque eu aplico elementos e conceitos que fazem dela esteticamente bem resolvida e tecnicamente possível de ser executada.
E é isso que nós vamos conversar e aprender no dia de hoje. Os montantes, eles são elementos estruturais de toda marcenaria. Qualquer marcenaria possui montantes. Os montantes, eles são a estrutura, a casca, o esqueleto de qualquer marcenaria. E é através dessas estruturas que a gente mantém, que a gente coloca de pé o nosso projeto. Então, os montantes, eles podem ser tanto horizontais quanto verticais. Obviamente, existem os dois para manter, né, a sua marcenaria de pé, e eles existem em alguns tipos. E o que é que eu preciso saber sobre eles? O primeiro ponto é que é ele que vai sustentar. Então, não tira ele da tua marcenaria, porque isso não vai dar certo. Mantenha ele dentro da tua marcenaria. Traga ele para dentro do teu projeto de marcenaria. Use ele no teu projeto de marcenaria não apenas como um item, um elemento estrutural isolado. Ele é um elemento estrutural, sim, que é a função básica dele. Mas ele é um elemento de efeito estético poderosíssimo. Então, aplica esse conceito no teu projeto de marcenaria para que você possa ter um ganho no seu resultado final. Porque só teremos um resultado final satisfatório, um resultado final de encantamento, um resultado final que transmita toda aquela sensação e emoção que você idealizou no início do teu projeto, né, do conceito, se você aplicar todos os itens e utilizar todos os itens de uma marcenaria de forma coerente a essa ideia que você quer. E para isso, a gente precisa entender qual é o efeito que cada montante, cada tipo de montante causa no nosso projeto de marcenaria. Porque, sim, existem. E é importantíssimo que a gente conheça esses efeitos e utilize-os da melhor maneira possível. Esse conhecimento, conhecer esses tipos de montantes, o efeito estético que cada um deles causa e como eu posso utilizá-los, é o que vai gerar uma aceleração no seu modo de projetar. Você vai projetar com mais rapidez quando você conhecer isso. Por quê? Porque você vai evitar ficar rodando em círculos. Gente, eu já rodei muito em círculos, fazendo teste por tentativa e erro. Eu desenhava de uma maneira, tentava, não ficava certo, apagava, fazia de novo, tentava de outra maneira. Até alcançar aquele modelo que ia resolver, ia causar o efeito estético que eu estava pretendendo. Então, ao longo da minha carreira, eu já reuni essas informações. Então, hoje, quando eu projeto, eu sei exatamente qual é o tipo de montante que vai causar o efeito que eu estou pretendendo. Então, eu não fico mais na tentativa e erro. Eu não fico mais rodando em círculo. Eu vou direto naquilo que vai resolver. E isso me ganha tempo. Eu ganho tempo ao projetar dessa maneira. Eu agilizo o meu projeto, eu agilizo o modo de projetar, eu agilizo a entrega do meu projeto e eu garanto, né, que eu vou alcançar aquilo que eu estou pretendendo. Então, a gente tem hoje, que eu posso, de forma bem resumida, os mais importantes, aqueles que a gente mais utiliza e toda pessoa que projeta marcenaria ou que faz armário, ou é o marceneiro ou é o planejado, ele utiliza esses montantes. Pode ser que ele não tenha a consciência do que ele está fazendo. Como eu já falei, lá atrás eu era essa pessoa inconsciente. Mas hoje, consciente do que eu faço, consciente do método que eu tenho, eu aplico ele de forma muito objetiva. Então, eu vou trazer para vocês 3 tipos de montantes. Existe o montante recuado, que é o mais básico que existe. Existe o montante oculto, que vem sendo muito utilizado nos dias de hoje, nas marcenarias que são mais cleans e sofisticadas. E existe o montante que é alinhado e que também pode ganhar o nome de tamponamento, que é um tipo, né, muito comum para
para os planejados e nas lojas de planejado. É um modelo mais utilizado por eles, que é o tamponamento, onde porta e montante ficam alinhados. E eu vou passar para vocês exatamente como cada um deles é a representação gráfica e o que cada um deles pode fazer no resultado final da tua marcenaria. Bom, então vamos começar a nossa explicação sobre os tipos de montantes. Eu trouxe aqui para vocês, ó, neste quadro, eu desenhei os 3 tipos de montantes e eu vou passar para vocês um a um, tá? Vai ficar muito mais prático para eu apresentar para vocês dessa maneira. Então, o primeiro tipo de montante, o primeiro tipo de montante que a gente tem é o montante recuado. O montante recuado é esse desenho daqui. Repare que a gente tem o montante, esse que está chanfradinho aqui é o montante principal, tá? E aqui é a porta. Repare que o montante, ele tá nesse nível onde está meu dedo e o outro tá onde está o outro dedo, tá vendo? A gente tem um desnível, né? Uma distância, ele tá obviamente recuado em função da porta. Esse modelo de montante, ele é o mais comum, o mais fácil, o mais usual e aquele que a gente não precisa pensar muito para utilizar. Ele é utilizado das mais variadas formas. Pode ser ele todo ao redor de toda a caixaria, né? Tanto na vertical quanto na horizontal. Pode ser colocado só na vertical e as horizontais não. Pode ser só a vertical, as horizontais e a vertical não. Então, a gente tem algumas possibilidades de utilizá-lo, mas o efeito principal dele é que ele fica discreto. No sentido, não quero que o montante apareça, que ele crie, que ele seja uma informação no meu desenho. Eu uso esse modelo aqui, que é o recuado. Ele serve muito para isso. Só que ele tem uma contrapartida. Ao mesmo tempo que ele se torna discreto, ele não cria nem um pouco de enriquecimento para a nossa marcenaria. Eu diria que esse daqui é o montante, o tipo de montante mais pobrinho que a gente vai conseguir colocar na nossa marcenaria. Então, se você quer colocar um montante que tenha mais presença, não é esse modelo que você vai utilizar. Não é esse mesmo, tá? Vou colocar aqui para vocês uma foto de uma marcenaria com montante recuado, para que vocês entendam perfeitamente qual é essa possibilidade e qual é o efeito. Então, ele é o mais pobrinho, vamos dizer assim, né? É o primo pobre dos tipos de montante. Bom, agora vou falar do montante que é o oculto. O montante oculto é esse detalhe daqui. Repara que esse montante daqui que eu desenhei, que tá todo chanfradinho, ele tá escondido pela porta. A porta no nosso desenho, ela passa na frente do montante. Obviamente, se ele é oculto, é porque ele está escondido. E qual é a intenção desse tipo de montante? Na verdade, é quando eu quero que a minha marcenaria seja a mais clean possível, que ela fique mais elegante possível. Eu consigo conferir elegância quando eu consigo esconder a maior parte dos montantes. Repare que eu não consigo esconder todos os montantes. Por quê? Porque em algum momento eu preciso da distância, né? A porta ou a gaveta, ela não pode ficar rente à parede ou quando ela é colada na parede, né? Na parede, porque ela precisa ter um espaço para girar. Quando esse móvel é solto, eu consigo esconder até tudo. Por quê? Porque ele não vai agarrar, não vai raspar em lateral, nem tampo nenhum. Quando a marcenaria é encostada em paredes, aí sim eu não consigo esconder tudo. Mas, gente, 4 milímetros você já consegue liberar e evitar que aquela porta ou aquela gaveta ela arraste pela parede.
E 4 milímetros, 5 milímetros, a gente consegue fazer um giro de porta. A porta consegue abrir sem também arrastar, né, a ponta dela. Claro que você não vai colocar uma porta de 30 milímetros, né, de espessura muito larga. Você diminui um pouco, porque aí você facilita, esses 5 milímetros vão ser suficientes. Mas o montante, ele oculto, ele tem essa função. Ele vai tornar a tua marcenaria mais elegante. Ela vai tornar a tua marcenaria mais fina, mais requintada. Então, você vê que ela é completamente o oposto do montante recuado. E essa marcenaria, a gente tem que tomar esse montante, a gente tem que tomar alguns cuidados. Vou colocar aqui uma foto também de uma marcenaria para que vocês entendam como é que fica esse montante no resultado final. E para que você entenda o que é essa elegância que eu estou querendo dizer. É claro que ele sozinho, isoladamente, a gente tem alguns outros recursos para valorizar, para poder potencializar essa sensação de elegância. Mas o primeiro ponto que você tem que dar, se você quer uma marcenaria elegante, é tentar utilizar esse tipo de montante, que é o oculto. E quanto menos ele aparece, quanto menos montante aparecer, mais elegante, mais clean, mais limpa, mais longilínea ou mais verticalizada, depende da direção que é a tua marcenaria, ela vai ficar. Então, quando eu defino qual é a sensação que eu preciso alcançar, eu já vou escolher o montante que vai me levar a esse resultado. Então, eu já estou aqui dizendo para vocês, já estou trilhando para vocês, contando qual é o caminho das pedras. E aí, eu vou contar para vocês mais um, que existe mais um, que é o tamponamento, ou o montante alinhado. Repara que esse daqui é o meu montante, e essa daqui é a porta. Eles estão alinhados, tá? No mesmo nível. Então, esse alinhamento, quando eu enxergo o montante bem ao ladinho da minha porta, e ela é mais larga, é chamado tamponamento, ou montante alinhado com a porta. E repara que para eu executar isso daqui, eu não posso simplesmente colocar o meu montante, esse montante vertical, tá? E a porta, e não colocar nada entre eles. Por quê? Se eu fixar a dobradiça nessa porta e nessa lateral de montante, como eles são alinhados, a porta, ao abrir, ao girar, a espessura dela vai bater no montante e ela não vai abrir. Então, eu preciso que tenha 5 milímetros no mínimo, pelo menos meio centímetro a 1 centímetro, de meio a 1 centímetro, entre esse tamponamento e entre o início da porta, para que a porta gire e abra. Então, esse desenho aqui, ó, essa representação, ela mostra exatamente isso. É um montante, que é o tamponamento mais largo. Geralmente eu coloco entre 3 centímetros. Você colocar 2 centímetros de montante para fazer tamponamento não faz sentido, porque 2 centímetros é muito fino, tá? Vai cair nessa situação daqui e não vai causar o efeito que a gente quer. Então, para que você comece a ter um tamponamento que realmente tenha impacto, coloca com 3 centímetros, ou 25 milímetros, ou 30 milímetros, né? 2,5 centímetros ou 3 centímetros. Eu utilizo e funciona muito bem entre o montante e a porta, meio centímetro, 5 milímetros. No máximo, eu coloco 1 centímetro. Por que eu coloco isso? Isso foi uma medida que eu adotei dentro do meu escritório. Eu faço dessa maneira. E funciona muito bem. Por quê? Porque esse tipo de montante aqui, ele é utilizado, eu utilizo, quando você quer dar destaque para a tua marcenaria. Quando você quer dar robustez para ela, quando você quer que ela tenha presença. Vou mostrar para vocês. Vou colocar
ou aqui do lado, provavelmente aqui do lado, uma foto de uma marcenaria que eu projetei que tem um tamponamento. Você vai entender que existe o tamponamento, como que ele como que a gente visualiza ele, tá? E aí eu vou te explicar como foi que eu cheguei, qual é o efeito que esse tamponamento pode causar. Imagina que numa cozinha, ou num armário de quarto, ou num louceiro, num banheiro, no escritório, você vê que infinitas possibilidades. Mas vamos partir para uma cozinha, que fica mais fácil para a gente entender. Imagina que numa cozinha, você tem aquele armário aéreo, que é o armário acima da bancada, e você tem ele é muito básico, você não tem muito em que inventar moda, né? Ele tem uma altura mínima para iniciar, o teto limita e ele é reto. E aí, muitas vezes, você não tem o que criar de elemento vazado, cheio, você precisa de todos os espaços para poder acomodar itens, você não pode abrir mão de nada para criar um detalhe decorativo, tipo uma prateleira, para botar um adorno. Você tem que realmente colocar porta em tudo. E aí você vai colocar porta em tudo, vai ficar tipo uma marcenaria meio showroom. Como é que eu soluciono isso? Eu gosto muito de utilizar esse tipo de montante, que é o de tamponamento, para dar uma enobrecida nessa marcenaria básica. E como é que eu faço isso? Esse tamponamento eu não preciso fazer em todos os montantes que eu estou utilizando. Então, eu vou definir que seja o montante de base que sustenta a minha marcenaria, que seja o de topo, né, o que é o roda-teto, ou que seja um lado vertical e a base horizontal, ou o topo dela com um lado vertical. Eu sempre escolho 2 peças no máximo, eu não faço 4 laterais, tipo faço um caixote igual nicho. Não faz isso porque isso vai ficar pesado. Então, tem uma foto que vai mostrar isso. Como é que se você usar tamponamento de todos os lados, como fica pesado? Não faz isso, gente. Não faz. Utiliza em 2 lados apenas. Utiliza ou na vertical e na parte da base, ou na vertical e na base do tampo. Pode ser tanto na lateral direita com a base, ou pode ser na lateral esquerda com a base. Vai depender da configuração da tua marcenaria. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você utiliza essa parte, essa lateral e essa base, né? Vou utilizar que eu vou usar uma parte vertical e a base da minha marcenaria, e eu vou fazer esse tamponamento, né? Então eu vou fazer um L bem largo. Aí você pode colocar 3 centímetros ou 4. Mais que isso também fica grosseiro demais, tá? Por conta, né, da proporção ali do teu armário. Mas 3 centímetros é o ideal. Quando eu coloco 3 centímetros de um lado, 3 centímetros de base, aí eu solto 1 centímetro, né, ali para colocar a porta, é como se toda a marcenaria, toda a parte de portas, gavetas que você está construindo, ela ficasse abraçada por esse tamponamento. E ela tem a sensação de que ela está encaixada, ela está sustentada ali em cima. Se você utilizar o montante de base com vertical, você está abraçando a marcenaria. Se você coloca na vertical e a do tampo de cima, é como se você estivesse deixando a marcenaria de baixo toda flutuante. Você entende que o posicionamento do teu montante, junto com o tipo de montante, muda a sua percepção da marcenaria? E esse é o efeito estético que eu posso causar na minha marcenaria e que vai mudar completamente o jogo daquela marcenaria sem graça que a gente ia produzir. E eu só estou usando um elemento, que é o montante. Agora, eu estou brincando com a forma de utilizar esse montante na minha marcenaria. E como eu falei anteriormente, o montante, ele é uma peça que existe, ele é a peça estrutural, ele é a peça fundamental, essencial e que sempre vai existir na marcenaria, seja ela qual for. E nesse momento que eu sei esses 3 tipos de montante,
eu consigo escolher qual deles vai atender melhor na hora de produzir o resultado que eu estou pretendendo. Então, se eu quero uma marcenaria que vai estar flutuante, eu vou pegar o montante aqui, tamponamento, defino que vai ser na vertical e na parte de cima e coloco a minha marcenaria. E ainda posso colocar se ela toda do mesmo material, da mesma cor, não tem problema, a sensação fica a mesma. Como eu também consigo colocar o montante, o tamponamento, num tom diferenciado. E aí eu crio mais destaque para essa suavidade. Então, tem duas formas de usar a mesma situação. Se eu quero causar elegância, sutileza, aquela coisa mais chique, requintada, ou que eu precise que a marcenaria suma do espaço, porque muitas vezes a gente tem uma marcenaria que a gente não quer que ela seja a atenção daquele espaço. Tem outro elemento no ambiente que precisa ter mais atenção do que ela. Nesse momento, quando a gente elimina o uso do montante, a gente consegue fazer com que ela fique mais discreta. Então, o montante oculto, ele vai trazer para a gente na marcenaria discrição, elegância, sutileza. E ele pode, dependendo da posição da tua marcenaria, esconder todos os montantes ou alguns da forma que você precisar. E aí você vai criar em cima disso. O montante recuado, ele é o mais básico de todos, quando você quer que a marcenaria não chame atenção. Muitas vezes a gente utiliza na marcenaria, quando a gente tem uma marcenaria que você quer que ela seja bem discreta, tipo cozinha. Se eu vou usar na cozinha o armário aéreo com tamponamento, o armário baixo eu vou usar o recuado. Por quê? Para que ele não chame atenção ali embaixo da bancada. Porque geralmente é o que mais divisão tem, com muita gaveta, muita porta. E como eu já estou criando um armário alto, mais atração, mais beleza, eu preciso que o de baixo apague. Então, isso é um efeito estético do conjunto da marcenaria que eu causo variando o uso dos tipos de montante. Então, o meu montante aqui recuado, ele vai servir para isso, porque eu vou deixar mais apagadinho, tá? E agora, existe uma maneira também de você usar o montante recuado para causar outros efeitos que não só a descrição. Se você fizer um montante, né? Geralmente o montante recuado, ele é da espessura básica de 18 milímetros, 20 milímetros, tá? Se você quiser que ele tenha destaque para o conjunto da marcenaria, você pode fazer um montante mais largo, aí a gente vai enlarguecer mesmo, tá? 4, 6 centímetros de largura, traz ele recuado num tom mais escuro do que o da toda a caixaria, e aí você coloca vamos supor que eu faça ele preto e a marcenaria no MDF amadeirado. Então, eu vou fazer um montante de 4 centímetros até 6, recuado mesmo, né? Como esse daqui. E a marcenaria toda, a porta, o restante, eu vou colocar ela com uma MDF amadeirado. O que é o efeito que vai causar quando eu usar isso? Com esse montante super largo em preto e o restante das portas, o restante dos outros montantes, todos no MDF amadeirado. Eu vou fazer com que, como se eu estivesse dando uma linha de profundidade para essa marcenaria. E eu vou causar também uma flutuação desse conjunto. Eu vou dar destaque a todo esse conjunto de MDF amadeirado e o contorno em preto, ele é como se ele tivesse recuado, porque preto tem essa função, né, de dar essa recuada. Então, parece que você tem ali um buraco negro e a marcenaria salta aos olhos. Onde que eu vou usar isso, gente? Isso daí Aí vai depender do conceito que você está formando dentro do espaço. Eu tô te passando o que é que você pode fazer com esses montantes. Aqui eu estou passando para vocês 3 pontos apenas. E existem essas variações. A gente pode variar montante com material, com a forma, com uso de colocação, com material. Pode ser tudo do mesmo material, pode ter uma dualidade, pode ser 3 materiais.
E aí, dependendo dessa variação, as possibilidades com esses 3 tipos, elas se multiplicam. Mas ela se multiplica infinitamente. Então, essas 3 possibilidades, elas podem chegar até numa progressão geométrica. Vai da tua criatividade. Esse detalhe aqui, na verdade, eu estou mostrando para vocês que é o tamponamento, que eu esqueci de falar mais anteriormente, tá? Esse tamponamento aqui, esse daqui é uma vista, como se eu estivesse vendo de planta baixa mesmo, tá? E esse daqui é como se eu estivesse vendo em corte. Então, o montante, ele está aqui como se sendo isso, e representa como a porta encaixa aqui, tá? Então, se eu coloco nesse posicionamento que ele está desenhado assim, ele representa um corte. Se eu giro ele 90 graus para cá, ele se torna esse detalhe. Você vê que até na representação ele facilita para a gente. Se você pega o mesmo detalhe e só dá uma rotacionada de 90 graus, você já muda o ângulo de compreensão do marceneiro. E isso facilita muito na hora de você desenhar, porque você não precisa ficar desenhando, criando, construindo tudo novo a toda hora. Então, isso daqui é como ele se configura. Ou, eu estou considerando que isso daqui é um montante de marcenaria. Mas isso daqui poderia ser a nossa bancada de granito, né? Do banheiro, da cozinha, da área gourmet. E aí, nesse sentido, a marcenaria, ela funciona desse jeito. E repara que eu tenho um quadradinho pequenininho aqui, com um X, é como eu represento aquele montante que eu vejo de ponta a ponta na frente da bancada. Ela não é uma peça maciça com a mesma profundidade da bancada, ela é só esse pedacinho aqui, entendeu? Ele é um filete que vai acompanhar toda a frente, ele tem uma frente maior, e ali se encaixa, ali a porta bate, ali a porta faz o fechamento. Então, gente, esses são os 3 tipos de montantes que podem virar o jogo no desenho da tua marcenaria. Uma única atenção mais que eu gostaria que vocês tivessem sobre os montantes é: toda porta, toda gaveta, ela precisa ter aonde encostar, no sentido de fechar. Igual eu estou desenhando aqui, tá vendo? Ela desenha ela encostando. Mas, por quê? Porque se você não fizer isso, a gente cria frestas. Não se esqueça disso. Ela tem onde fechar. Então, ela tem que ter onde girar, ela tem que ter onde encostar, onde eu colocar a dobradiça. Tudo isso é necessário que a gente compreenda para que essa representação gráfica aqui depois, ela seja viável, tá? Então, esses são os 3 pontos que podem fazer uma virada de jogo lá na tua marcenaria. Bom, esses eram os tipos que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que tenha clareado para vocês o entendimento dessas figuras, desses elementos, e que a partir de agora você consiga aplicar isso no teu desenho e faça da sua marcenaria uma marcenaria de qualidade. Para de projetar marcenaria de showroom. Quero ver todo mundo aplicando essas técnicas e inscreva-se no nosso canal aqui do YouTube para receber as notificações e as atualizações que a gente está trazendo para vocês. E eu te espero no próximo vídeo do nosso canal da Marcenaria 4 Passos.